E aí, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, bem-vindo ao Acidez Jurídica, o nosso micropodcast, ou tipo podcast, ou sabor podcast, onde debatemos conceitos jurídicos de uma forma não ácida, aquele que te faz mal no estômago. Aqui não, aqui a gente quer trazer conteúdo jurídico bom, pesado, denso, de uma forma descontraída, de uma forma mais leve, com o intuito de que você entenda. Porque a missão do advogado é de trazer o conteúdo ao juiz, ao magistrado, ao desembargador, ao cliente de uma forma compreensível. E esse aqui é o nosso papel. E hoje o tema é um tema um tanto quanto interessante. Imagine-se, você possui imóveis, sua família possui imóveis, e você agora conheceu ou precisa fazer um planejamento sucessório, ou entendeu que tributariamente falando é melhor que você tenha uma imobiliária, e você quer abrir essa empresa e quer trazer esses imóveis como capital social para a sua empresa. Você quer integralizar esse imóvel no seu capital social, aumentar esse capital social, porque você já possui imóveis. E nesse exato momento você se vê diante de uma situação bem chata. Você vai pagar ITBI de novo. E aí você vai dizer, doutor, eu não acredito, isso é uma sacanagem. Eu não quero pagar ITBI de novo porque eu já paguei. Sim, mas você vai pagar. E como é que a gente resolve isso? Tá certo isso? Tá errado? Esse é o nosso tema. Se você é dono de imobiliária e agora está começando essa atividade, ou você já tem várias atividades imobiliárias e quer passar isso para dentro de uma empresa, porque tributariamente falando é mais vantajoso, você vai passar por esse problema e você tem que entender disso que a gente vai falar aqui hoje. Mas se você não é, você só quer fazer um planejamento sucessório, quer fazer as doações para os seus filhos, quer montar todo aquele esquema de holdings e outras coisas afins, você vai precisar fazer esse movimento de novo e vai se ver diante desse problema chamado ITBI, Imposto Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Então imagina, esse problema tem que ser resolvido. E como que resolve? Esse é o tema desse nosso vídeo de hoje e mais uma vez eu trouxe para participar aqui os guerreiros desse escritório, Dr. Bruno Ferreira, meu tributarista, meu parceiro de carteira. Doutor, obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação. Uma honra estar aqui. Para quem não sabe, o Dr. Bruno é o pai do Miguel e o Miguel agora está com um cabelo estilo abacaxi, diferenciado, robusto. Um moicano meio exótico. É um moicano exótico, né? Eu queria saber, aquele cabelo liso ele puxou para quem? Certamente foi a mãe dele. Inclusive o tom da cor do cabelo. Obrigado, doutor. E aqui, doutora Gabriele Ferraz, no futuro vulgarmente chamada de Gabriele Rochihara, Gabriela Valente, não sei, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele vai pegar meu sobrenome, não é o contrário. Meu Deus do céu. O cara, quando casa, ele perde até o direito ao nome dele, né? Ele tem que inserir o nome da mulher, inclusive. Doutora, obrigado pela sua participação. Hoje o tema... Um tema interessante. É o tema que me assola todos os dias, todos os planejamentos. Porque, para quem não sabe, a doutora Gabriele é a responsável pelo nosso setor de planejamento sucessório, patrimonial e empresarial aqui do escritório. Então, esse aqui é o trabalho seu do dia a dia, é falar de ITBI. Sim. A maior parte dos nossos dias é gastando neurônio, como é que a gente vai resolver como os que ITBIs. Vamos impugnar, inclusive... E aí é onde entra o doutor, exatamente. A reavaliação da prefeitura, que a prefeitura achou por bem reavaliar o ITBI ao seu critério, né? E esse é um assunto de hoje também. Então, olha, o doutor já trouxe uma bola aqui interessante. Já pensou, você está vendendo o seu imóvel e aí a prefeitura disse que agora o seu imóvel vale mais do que o dinheiro que você recebeu. Exatamente. E isso é comum. Certamente você deve conhecer ou já passou por isso. Vendeu o imóvel por um valor, mas foi tributado por um outro valor porque a prefeitura entendeu que aquela sua venda não deveria ser feita por aquele valor. É como se você não soubesse precificar o imóvel que você vendeu. E aí a prefeitura faz isso por você, olha que legal. Exatamente. Ou é como se você, além de não saber, você nem tivesse recebido o valor que você disse que recebeu. Exatamente. Então pronto, esse é o nosso tema, doutora. Você que está aqui todo dia, às vezes nos sábados e nos domingos, enfrentando esse problema. Onde nasce esse direito, doutora? Então, esse direito... ele nasce lá na Constituição, no artigo 156, onde fala que compete aos municípios instituir imposto sobre, ali no inciso 2º, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física, direitos reais sobre os imóveis, enfim, e por aí vai. E aí ele vem no parágrafo 2º falando que
Calma, porque o parágrafo 2º é aquele mais importante de todos. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar essa pausa aqui que ela é importante. A ideia do nosso canal é sempre a gente trazer um diálogo claro e preciso e fácil. Mas a gente está diante de uma lei, a gente está diante da Constituição Federal. Não quer dizer que isso não vai ser algo tão facilitado, porque o Constituinte não ia deixar isso tão fácil para a gente trabalhar. Então, qual é a situação? A doutora vai ler. Eu peço a sua atenção nesse momento, porque é o momento em que você vai totalmente entender tudo, porque a gente vai traduzir o que ela vai ler. Então, a gente vai pausando e traduzindo. Mas, primeiramente, doutora, leia, por favor. Então, recapitulando, ITBI é aquele imposto que a gente paga toda vez que a gente vai transmitir um bem imóvel a título oneroso. Então, teoricamente, se a gente estivesse transmitindo para dentro de uma empresa, também seria uma transmissão e seria cobrado, certo? Porém, o legislador trouxe, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, na integralização. Você colocou o imóvel dentro da sua própria empresa, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão e extinção da pessoa física. Aí é que entra o ponto mais crítico. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Aqui a gente vai ter uma situação. Se a sua empresa não tiver uma atividade preponderante, que seria o quê? Mais 50% do seu faturamento ser de aluguel, a gente não teria nem tanto um problema em declarar imunidade na prefeitura. Seria tranquilo. Pois é. Aí, de certa forma. Só que aí surge uma outra situação. Agora vamos para o debate mais aprofundado. A doutora leu aqui no artigo que não incide, não é isso? Exatamente. Então, volta lá para o começo, doutora. Não vai incidir. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Perfeito. Pausa aqui. Se realizar capital, ou seja, se você trouxer esse patrimônio para dentro da sua empresa e crescer esse capital, ou seja, seu capital social vai aumentar. Então, se você tem um imóvel de 100 mil reais, esse imóvel está vindo somar capital na sua empresa, vai crescer 100 mil reais no seu capital social. Ok. Está sendo claro que não incide. Sim. Ok? Perfeito. Esse é o artigo. Agora, continua, doutora. Nem sob a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa física. Ou seja, pessoa jurídica, perdão. Ou seja, se for cisão, incorporação, o que mais, doutora? Fusão ou extinção. Nesses casos aqui, também não incidiria. Está escrito no artigo. Provavelmente eu vou pedir, vocês estarão lendo aí na tela, enquanto a gente está lendo aqui. Então, se realizar capital, não vai incidir. Ou seja, crescer o capital, não vai incidir. Se você estiver extinguindo, fundindo, cisindo, fazendo incorporando, promovendo, realizando qualquer verbo desse, também não vai incidir. Até aqui tá fácil, mas aí vem uma vírgula. Exatamente. E aí essa vírgula é onde a gente arruma um problema. E aí, a partir dessa vírgula em diante, surgem 2 temas a serem discutidos. São 2 entre vírgulas, na verdade. Né? Mas continue, doutora, depois da vírgula. Então, depois da extinção da pessoa jurídica, seria salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Calma. Salvo se nesses casos. Quais casos? Quais casos? Eis a questão. É aí que surge. Porque se a gente está falando que salvo-se nesses casos, e lá anteriormente ele disse que seria incorporação, cisão, esses últimos, e o outro a realização de capital. A gente tem 2 situações. Ele fala da realização de capital e ele fala daqueles outros verbos todos que estão aparecendo. Exatamente. Salvo-se nesses casos, quais casos? Esses últimos, nesses aqui. Esses que passaram. Foi isso que o legislador quis dizer. Porque salvo nesses casos, no caso de cisão, no caso de extinção, estamos falando de uma empresa que preponderantemente tem capital de imóveis, ou seja, ela fatura mais com imóveis. Por óbvio, quando ela for vender esse estoque numa cisão ou numa incorporação ou numa extinção, vai incidir ITBI. Por quê? Porque ela foi imune. E agora que ela vai vender, ela não é mais. Agora que ela vai extinguir, ela não é mais. Agora que você entendeu a ideia do legislador? Quando ele fala salvo nesses, ele está dizendo desses últimos que ele acabou de dizer. Cisão, incorporação, extinção, esses últimos. Então, se nesses últimos casos, aí sim, a atividade for preponderante, que a doutora acabou de explicar, ou seja, acima de 50%, não é isso, doutor? É o que o CTN fala, né?
Que Sim. a A ideia... preponderância em si, ela dá a ideia de que algo prepondera, algo prevalece sobre. Então, uma atividade preponderantemente, ela quer dizer que é uma atividade que prevalece sobre as demais, né? E nesses casos do ITBI seria a compra e venda, locação, todas essas questões aí. Então, basicamente, a gente interpretou o artigo 156, parágrafo 2º. Temos a imunidade? Temos. Onde nós não teremos? Nos casos de cisão, incorporação, fusão, se a atividade dessas empresas que estão na incorporação, na cisão e na fusão forem preponderantemente imobiliárias. Não é isso? Está resolvido o 156, né? Sim. Então, partindo daqui, a gente tem 2 problemas. A prefeitura não interpreta assim. Os municípios não interpretam dessa forma, como nós acabamos de ler. E aqui foi uma questão hermenêutica e a leitura do texto. Sim. Quando o texto fala nesses casos, está dizendo desses últimos casos. E não de todos esses casos, né? Senão teria escrito, né, de uma forma diferente. E aqui surge o nosso primeiro conflito. E para resolver esse conflito, o STF foi lá e resolveu. Ele criou o tema 796. E aqui surge uma das maiores feridas tributárias e uma das maiores feridas do planejamento patrimonial e sucessório, né, doutora? É onde a senhora, de fato, tem o maior... Exatamente. Porque, inicialmente, essa discussão nem se deu sobre a questão da preponderância ou não. Nesse caso que originou esse 796, a empresa era uma empresa que tinha uma outra atividade. Então, ela tinha a imunidade, né? Se a gente não fosse discutir aquela outra parte do artigo. Mas a prefeitura entendeu, ok, o capital é um valor X, esses imóveis valem mais. E não tem esse valor todo no capital. Então, sobre essa diferença, tributa-se e paga ITBI. A parte que está no capital é imune. E a parte que está sobrando, digamos assim, na visão das prefeituras, se tributa ITBI. Se tributa ITBI. Foi aí que surgiu essa discussão. Mas, como o doutor vai falar, esse caso do 796 não é tão especificamente simples. É um pouco mais delicado, né? É muito mais delicado, porque assim, é uma interpretação da interpretação. Você imagina que o texto não fala isso. E a história do tema não é essa. E o senhor conhece bem a história do tema? Né? Você quer contar ou quer que eu conte? Pode... Posso eu contar? Então tá bom, eu conto. Né? Abinite, faça o abinite aí. O que acontece? O tema tratava de uma empresa, e eu vou dar um exemplo aqui, para não falar de números quebrados, né? Que tinha lá, exemplo aqui, 1 milhão de reais em imóveis. E a empresa foi integralizar os imóveis, mas ela disse o seguinte, ó, eu vou integralizar só 100 mil, não vou integralizar 1 milhão. A diferença, 900 mil, eu vou deixar na reserva de capital. Não vai virar capital social, vai virar reserva de capital. Era essa a história. E aí o tema surgiu aqui. Por quê? Porque a prefeitura foi lá e disse o seguinte, opa, peraí, tu tens imunidade? Eu concordo que você tem imunidade. Tá correto, você tem. Só que você tem imunidade sobre o capital social. Exatamente. Qual foi o capital social? No meu exemplo aqui, 100 mil. 100 mil. Essa diferença que você não integralizou, essa diferença aqui eu vou te cobrar. Aí surge o tema 796. Doutora, por favor, leia o tema 796. Coloca na tela aí, editor. Alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. Pronto. Não tem nada falando sobre o valor de mercado. Tem alguma coisa falando sobre o valor de mercado? Não. Nada. Zero. Porque qual foi a história? A história foi essa aqui. Tinha 1 milhão de reais, óbvio, o número eu tô aqui colocando a título exemplificativo, o número é um número quebrado. Tinha 1 milhão de reais de capital. E esses 1 milhão de reais de capital, a empresa falou, não, eu só vou querer colocar 100 mil no capital, os outros 900 eu vou deixar no meu capital, na minha reserva. E como reserva, o que foi que a prefeitura entendeu? Não, se tu não integralizou o valor total, Não tem imunidade sobre isso. não tem imunidade sobre os teus 900, tem imunidade sobre os teus 100. Esse era o tema. Doutora, o que tem acontecido com as prefeituras fazendo a análise do tema 796 e dizendo, inclusive, que está aplicando o tema? Então, aplicando-se o tema pela visão das prefeituras, as empresas que tiverem essa questão da preponderância não como locação, compra e venda, se tem a imunidade, e aí analisa-se o valor do imóvel que foi integralizado. Então, esse valor, ele vem do valor histórico, né? Do valor da declaração de imposto de renda, e a gente integraliza pelo valor que está lá. Desse valor que foi integralizado, a gente tem uma imunidade. E sobre a diferença, que é
o que eles entendem, que mesmo não tenham colocado em reserva de capital, é só o valor que eles entendem diferente. De mercado, né? Histórico do valor de mercado, eles tributam. E eles fazem uma avaliação que aqui na Prefeitura de Manaus é exatamente dos últimos 3 ITBIs que foram vendidos ao redor daquele imóvel, faz-se uma média e soma-se o valor do que seria. Fora a questão da OLX, né? Eles sim, usam porque a OLX, forma você como a trouxe. gente pode combater o valor que foi declarado unilateralmente pela Prefeitura é juntar anúncios de lugares, né, que tenham anúncios de imóveis daquela localidade para tentar baixar a média da base de cálculo. E, inclusive, essa questão do OLX, eles também usam para reavaliar o imóvel. Sim, também usam. Então, e esse tema, eu acredito que faça um link com o tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça, salvo melhor juízo, o tema 1113. No seguinte sentido, o tema 1113, ele proíbe que a prefeitura altere o valor do imóvel, né, o valor histórico do imóvel, como se diz, de maneira unilateral, que é o que ocorre, o que acontece nesses casos. Vamos pensar na seguinte hipótese: a gente tem um imóvel de R$500 mil e a gente tem um capital social de R$500 mil. A gente vai integralizar esse imóvel dentro dessa empresa. Ok. Certo? E aí me vem a prefeitura e diz: não, seu imóvel não vale 500 mil, seu imóvel vale R$1 milhão, porque eu abri um procedimento, não te intimei para impugnar, eu reavaliei com base em valores de unidade fiscal do município, reavaliei com base em valor de mercado que eu vi no LX aqui, que eu pesquisei, e eu estou majorando a sua base de cálculo de TBI. E assim a gente tem outra discussão tributária referente ao ITBI, né? E é basicamente o que eles fazem aqui com a gente dentro das nossas holdings, isso que você falou. De fato, o 1113, que é o tema que você trouxe, fala sobre isso, né? Que é, inclusive, um outro tema dentro do mesmo assunto. Exatamente. Mas imagina, pensa comigo. Você tem um imóvel de 500 mil, seu exemplo? Você trouxe ele para dentro da empresa por 500 mil. Ok, teria imunidade sobre os 500. Sim. Aí a prefeitura vem e me diz o seguinte: mas o seu imóvel vale R$1 milhão. 1 milhão. Então, sobre os outros 500 mil, eu vou te tributar. E aí, não intima o contribuinte? Não, ela não intimou para fazer o procedimento porque ela reavaliou da cabeça dela, usando esses mecanismos aí que o senhor falou. E ela fala que ela está usando o tema 796. O tema 796 não fala de valor de mercado. Eu contei a história do tema 796. Quem quiser, por favor, leia. Vai estar escrito. Óbvio, o valor não é 1 milhão e o exemplo não é 100 mil, mas é um valor quebrado e o número é muito parecido. Mas aí o mote do assunto é esse aqui. Em nenhum momento se fala de valor de mercado. Mas ela entende que é a diferença do valor do bem. Essa diferença ela não existe, porque o tema 1113 já havia dito isso. Acho que a pior parte é onde ele fala no tema, né? Quando o valor total desses bens excederem o limite de capital. E o fato dele não ter usado a palavra reserva de capital, acho que trouxe esse gancho para as prefeituras, né? Se apropriarem. Eu tenho essa crítica que a senhora trouxe, eu concordo. Eu acho que, de fato, poderia ter melhor escrito, não poderia? O fato de existir a palavra reserva de capital é importante, né? Porque ela não é igual. Porque fala de valor de mercado ou algo do tipo, né? É um fim. Mas poderia. Eu concordo que eu acho que na hora de escrever a minuta do artigo, poderiam ter acrescentado isso. Mas, assim, qualquer pessoa que lê o tema... Porque quando você lê só o caputzinho, a cabeça do tema, causa essa interpretação. Se você lê a história que está escrita do porquê que gerou esse tema, é essa aqui que a gente contou. Então, o que o cara fez lá? Ele tinha R$1 milhão de imóvel, colocou 100 mil de capital, o resto ele não colocou. Então, se ele não colocou, ia tributar ITBI, porque a imunidade é sobre o que for realizado em capital. A gente acabou de ler na Constituição Federal. Então, estamos diante do tema 796. Se você judicializar, que é o caso que o doutor promove aqui, você tem o total direito de buscar o seu direito, né? O direito potestativo. Você pode e deve ir atrás disso. Por quê? Porque existem, sim, julgamentos favoráveis e a gente está mostrando aqui que, de fato, essa interpretação ela não é de toda tão correta, né? Só que tem um outro problema, doutor. Volta lá no artigo 156. Então, a gente está falando aqui da integralização da empresa que não tem preponderância de capital. Exatamente. E a gente trabalhou aqui, discutiu sobre o tema 796, que é mal interpretado pelas prefeituras, né? Foi isso que a gente debateu aqui. E além de ser mal interpretado, ainda viola o 1113, que é um outro tema, dizendo que eles podem impor o valor que eles quiserem. Eles arbitram o valor. Ele pode colocar o valor que ele quiser. Não pode. Porque o tema 1113 diz que tem que se vincular ao valor declarado.
Porque diz que tem presunção, né, de E de veracidade. veracidade, né? sim. Inclusive, o tema 1113, ele diz que a fazenda deve observar o contraditório, ou seja, deve oportunizar que o contribuinte se defenda em processo administrativo e ali a gente tenha realmente o exercício do direito de defesa pelo contribuinte. Porque assim, tu vai avaliar o meu imóvel, me diz que tu vai avaliar meu imóvel. Sim. É isso que a lei pede. A ampla defesa e contraditória é um princípio de direito. Você está reavaliando o meu imóvel? Me cita. Me diz que você está reavaliando esse imóvel. Que aí eu consigo me defender. Eu consigo dizer se eu concordo ou não, ou que eu não concordo. E o dano ele é tão extenso nesse caso do ITBI para não necessariamente para fins de integralização de capital, mas para intervivos normais que estejam comprando e vendendo imóveis, é que esse valor orbitado pela prefeitura ele é utilizado como base para calcular as custas dos emolumentos cartorários. Então se majora várias coisas nessa compra e venda, não somente o imposto do ITBI, né? E esse tema 1113 vem justamente brigar por isso. Por quê? Para que não haja unilateralmente, ou seja, só de um lado, diga assim, é tanto e pronto e acabou. Ou seja, aqui a gente trabalhou 2 direitos. Sim. O de você questionar o valor da sua venda, porque o tema 1113 te permite isso, tá? Já foi um tema, já foi debatido, é algo discutido. E ainda falamos sobre o tema 796, que infelizmente é um tema erroneamente interpretado e a gente precisava discuti-lo. Só que, para encerrar e para ir para o final, ainda temos um outro problema. Sim. Dentro do mesmo artigo. Que é o quê? O penduricário da preponderância na questão da compra e venda. Nesses casos que a gente não sabe dizer. Quer dizer, a gente sabe. A gente sabe, mas a prefeitura não entende nesses casos, né? Então, olha só. Surgiu por conta dessa questão da preponderância, ou seja, acima de 50% do meu faturamento é coisas imobiliárias, é locação, é venda, é imobiliário. Então, se eu tenho mais de 50% do faturamento dessa empresa, logo eu sou preponderantemente essa empresa, né? Eu sou mais essa atividade. Surge o tema 1348. E nesse tema 1348, que a doutora vai ler agora, discute-se a preponderância, justamente quando se fala depois daquela vírgula ali, nesses casos. Pode ler, por favor, doutora. Então, tema 1348. Alcance da imunidade do ITBI prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, para transferência de bens e direitos e integralização de capital social quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. Então, doutora, dê aí, doutor, sua interpretação sobre o assunto do tema 1348. E parece que essa guerra do ITBI, digamos assim, ela vai se perpetuar durante muito tempo, porque a gente teve a resolução do tema 796, resolução assim, né? Aí a gente tem o advento do tema 1113 do STJ e agora a gente tem o 1348 discutindo o que seria essa preponderância, quais os critérios para definir a preponderância e quais seriam os critérios definida a preponderância que se aplicariam à imunidade do ITBI nos casos previstos. Né? Que, para mim, ao meu ver, eu entendo que seria fusão, cisão, incorporação e extinção. Porque ele fala nesses casos. A gente volta de novo para aquela debate no início. Então, o tema 1348, ele pode resolver muitas coisas das imobiliárias, especialmente nessa cobrança do ITBI. E aqui, doutor, eu vou invadir um pouco a nossa carteira, que a gente advoga junto nela. É aqui que eu enxergo a possibilidade de você ingressar com ação antes do julgamento do tema. Sim, com certeza. Ingressa com a ação para cobrar esse ITBI que você pagou de forma equivocada. E para cobrar essa possibilidade de você ter esses imóveis dentro da sua imobiliária, ainda que você tenha paga o ITBI e cobra. Por quê? Porque o tema vai ser julgado. E o tema está tratando sobre essa situação que, ao meu ver, é uma condição lógica de leitura. Nesses casos. Quais casos? Esses aqui, esses últimos casos. Que tem total lógica, porque se você está fazendo uma cisão, está fazendo uma incorporação, e eu acho que não é um tema da gente debater nesse vídeo aqui, porque a gente vai prolongar muito, tudo bem, você ganhou uma imunidade, então agora você está cindido, você está fazendo uma fusão, você está fazendo uma cisão, você está extinguindo a sua atividade, então acabou aquela imunidade que você ganhou do ITBI. E é correto, eu concordo com a Constituição, acabou, está tudo resolvido, né? Nesses últimos casos, que são esses que a gente está comentando. E o tema justamente vem para debater essa situação da preponderância nesses casos e não nos outros. Ou seja, você pode sim continuar trazendo seu capital a título de imóvel para dentro da sua imobiliária, porque você vai ter a possibilidade de ter a imunidade. Porém, tem que judicializar.
Eu acho que, salvo uma hipótese que surgiu, né? Até um professor nosso falou recente, o professor Pablo, sobre uma hipótese de resolução desse problema seria de aumentar o valor que foi integralizado. Então, se o imóvel está lá no imposto de renda no valor de 100 mil, ele coloca de 300 mil, que seria equivalente ao valor de mercado, e não se pagaria ITBI. Só que aí a gente gera um problema muito maior. Muito maior. Que é o ganho de capital. Que é muito mais caro do que pagar o ITBI. Exatamente, que vai de 15% a 22,5%. E é uma crítica. Exatamente. Ele faz aquela crítica, eu concordo, porque já apareceu essa história aqui no escritório de Sim. colegas advogados e contadores que acharam que estavam fazendo um negoção extinguindo o ITBI. Aumenta o valor. Aí tu gerou o ganho de capital que pode chegar até em 22%. E o ITBI, dependendo do município, vai de 2%. 2,5% no máximo. Então, tu tá trocando 2,5% por 18%, Exatamente. 22%. Né? Então, Mais vale se propor na tese de imunidade pelo judiciário do que briga, paga o valor e vai brigar. incorrer no... É mais barato até mesmo pagar o próprio ITBI, né? Do que Exatamente, às vezes vale a pena. Paga o ITBI e discute. Exato. Não troca o ITBI pelo imposto mais caro. Infelizmente, dentro desse mundo do planejamento sucessório, e aí é uma crítica de verdade, muita gente não tem esse conhecimento total dos impactos tributários. E se coloca na condição, e aí mais uma crítica, de fazer um negócio de 3 células, entendeu? Que vai pagar mais imposto, no final vai arriscar muito mais. Porque por desconhecimento tributário, eu não estou dizendo maldade. Eu estou falando de desconhecimento, né? O desconhecimento contábil, né? Assim, agraciados somos nós, né? De ter um contador aqui com milênios de profissão, né? Então, eu acredito que, dando um fade out aqui, finalmente para esse nosso bate-papo aqui, a gente não prolongar muito mais no vídeo. Existe sim, doutora, a possibilidade? A senhora concorda? Acha que existe? Existe. Ter seu comentário aí para a gente encerrar o vídeo. Dentro do planejamento, a gente tem algumas fases, né, que a gente precisa vencer, e a ITBI é uma delas. Como a gente falou, o percentual de ITBI é muito pouco, dependendo do caso, né? Óbvio, se a gente for tributar sobre 1 milhão, vai ser um valor expressivo. Se for tributar sobre 200 mil, é um valor mais irrisório. Dependendo do caso, a gente pode, sim, fazer o pagamento, prosseguir para a gente não ficar travado nos planejamentos, né? Nas outras fases, e depois judicializar, dependendo, né, de como for a vontade do cliente. Mas sim, existe essa possibilidade, eu acho que é possível sim, e espero que o tema 1348 possa... seja julgado o mais rápido possível. Exatamente, para a gente não ter mais discussão. Doutor, seus comentários finais sobre a tese. Meus comentários finais. Se você, contribuinte, está sendo submetido a alguma ilegalidade cometida pelo fisco, não deixe de buscar os seus direitos. E aqui a gente não fomenta a judicialização. Pelo contrário, a gente defende a garantia de direitos do contribuinte que estão constitucionalmente previstos, inclusive. É isso. Perfeito, doutor. Assim, no meu arremate, eu ia dizer, nós temos total condição de debater o assunto. O assunto, de fato, é um pouco complicado? Sim, porque a gente está falando de 3 temas de tribunais diferentes que discutem um assunto e falando de um tema em específico que é mal interpretado. Sim. Então, isso, de fato, traz essa densidade nesse assunto, mas também traz a possibilidade de discutir em juízo. Sim. Então, pelo fato de poder discutir em juízo, eu não sou um promovedor da judicialização, assim como o doutor acabou de falar, eu também não sou, mas nesse caso aqui a gente está falando de patrimônio de família, a gente está falando de dinheiro, de uma vida constituída, de um legado que foi construído, e você se vê, e eu sinto isso nas conversas, você sabe, doutor, a gente sente nas conversas do cliente de, pô, eu vou pagar ITBI de novo, mas eu já não paguei. Você pagou, mas aí a prefeitura interpreta de uma forma, infelizmente, equivocada, e a gente tem que esperar o julgado do tema. E o tema, de fato, será julgado, a gente está faltando, foi pedido vista, né, para o julgamento, então a gente vai aguardar as vistas que foram solicitadas para poder julgar. E assim que julgado, a gente espera que seja favorável ao contribuinte. Antes de você pensar sobre o assunto, pensa que ele vai ser julgado e certamente ele será modulado. A gente já explicou no outro vídeo sobre a modulação, mas é para que os efeitos daquele julgamento não sejam tão danosos aos cofres públicos. Então, o tribunal vai lá e reduz o efeito no tempo. Ele deixa que seja só durante um certo momento ou um certo período. Por isso que quem vai na frente bebe a água da fonte mais limpa, né? Então, eu acredito que é isso, né, doutora? Exatamente. Quero agradecer, doutor. Obrigado pela sua participação. Obrigado, doutora. Por favor, fale suas redes sociais, porque a senhora está produzindo bastante conteúdo agora, tá de parabéns. ADV Gabriele Ferraz. Isso aí, segue a doutora no Instagram, ADV Gabriele Ferraz, que tem muita coisa legal que está saindo lá, a gente faz muita collab junto, a gente está aproveitando para soltar esses conteúdos de uma forma mais breve. Doutor, seu Instagram, doutor? ADV Bruno Ferreira. Uma estrela em ascensão no Instagram.
Discordá-lo-ei. Olha, Tudo isso, ó, Vossa Excelência o tempo todo destilando ódio, bilis, um mal secreto, Não né? foi nem 2% do que eu tenho capacidade. do meu potencial Do meu lesivo, né? O potencial meu potencial é muito ofensivo. bom. Então, eu sou o Dr. Júnior Barreto, lá no Instagram tá Júnior Barreto DV, segue a gente. Obrigado. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse nosso conteúdo, a ideia é que a gente continue promovendo muito mais. Então, curta, comenta, compartilha, escreve aqui nos comentários temas que você quer que a gente converse, debate, preferencialmente temas dentro da matéria que a gente navega, direito tributário, direito empresarial, que é aqui esse nosso bate-papo basicamente sobre esse tipo de assunto. Agradeço, muito obrigado e tchau, tchau.